Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom e que alegria estarmos juntos nessa manhã de quarta-feira, hoje 20 de abril. Logo mais estaremos ouvindo mais uma vez o pastor Rômulo trazendo a continuidade desse estudo de suma relevância sobre a obra do Espírito Santo. Este foi o tema realizado na última conferência teológica nas dependências da Igreja do Calvário. E você vai ficar agora com esta parte da mensagem. Com certeza você será profundamente abençoado. Creio que você deve, nessa hora, estar com seu coração aberto e receptivo para receber e ouvir a ministração da palavra de Deus. Fiquemos, portanto, com o pastor Rômulo. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Joel, livro do profeta Joel. Vamos dar continuidade, eu vou fazer um breve resumo, depois a gente vai para o livro do profeta Joel e trazer depois duas aplicações. Depois de ler o livro do profeta Joel, a gente vai tentar fazer algumas correlações importantes aqui. Mas vamos primeiro falar, ou trazer para vocês um resumo do que a gente tratou ontem, tá? Basicamente, o que foi proposto ontem foi um tipo de leitura que a gente chama de teologia bíblica, tá? Teologia bíblica é uma área da teologia que se preocupa em entender as declarações bíblicas à luz da própria Bíblia e deixar que os temas da Bíblia emerjam da própria Escritura. Existem várias abordagens teológicas, a mais conhecida talvez seja a teologia sistemática, onde há um diálogo da Bíblia com outras áreas, filosofia, história, mas a teologia bíblica não. A teologia bíblica, o teólogo bíblico, ele não traz perguntas do seu dia para o texto. Ele não traz temas da sua vida e pergunta para o texto. O teólogo bíblico pergunta para o texto quais são os temas importantes. É a Bíblia que diz quais são os temas importantes. Então, quando a gente começa a ler a Escritura, a gente começa a ver que alguns temas vão surgindo, vão emergindo. Logo no primeiro capítulo da Escritura, no livro de Gênesis, você encontra, por exemplo, a temática do templo, do reino e do Espírito, totalmente conectados. Se você observar bem o capítulo 1 do livro de Gênesis, quando a Bíblia apresenta o mundo sendo criado ou ordenado, que seria a melhor palavra, no capítulo 1 do livro de Gênesis, isso acontece em 6 dias e no 7º Deus descansa. Não é assim que acontece? Essa é uma linguagem muito comum aplicada à consagração de templos. Os templos eram consagrados em 7 dias. Então a ideia é de que o mundo é um templo. E nesse templo, Deus é o rei. E aí você tem outro tema surgindo, o tema do reino. Por que o tema do reino aparece? No descanso. Quando Deus descansa, a palavra descansar lá, que Ele se assenta no seu trono para começar um processo de reino. Ele consagra o templo para que Ele possa reinar no templo. E nesse templo, o Espírito opera, versículo 2 do livro de Gênesis. Então, a gente tem que aprender a relacionar, primeiro reconhecer os temas que vão surgindo. Pastor, mas não fica claro que existe o tema do reino em Gênesis 1. É só você ler o Salmo 8. O Salmo 8 é um comentário, digamos, entre aspas, é um comentário de Gênesis 1. E lá vai nos informar que o ser humano foi coroado de honra e glória. Olha a expressão que foi usada para o homem. O homem foi coroado, é um tema do reino. Então você vai encontrando o tema reino, templo, espírito, totalmente relacionado. O que a teologia bíblica faz com a gente é então nos ajudar a primeiramente reconhecer os temas e relacionar os temas. Por que isso é importante? Porque à medida que você vai lendo a Escritura, você vai percebendo que os autores bíblicos costumam fazer isso. Então, de um tema, ele puxa um outro tema. Então, muitas vezes o tema aqui seria espírito. E aí ele puxa o tema do templo, por exemplo, que estão relacionados. Se você vai para Ezequiel, o templo descrito no capítulo 40 a 48, tem um rio no meio desse templo. E quando você vai para o livro de João, é nos dito lá que Cristo promete que dele, fluirão rios de água viva. Então, ele se identifica como o templo e dele surge um rio que nos leva ao tema do Espírito. Então, Espírito, reino, templo.
andando, esses temas andando juntos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente vai ler uma passagem e a gente vai ver que essa passagem, ela faz essas conexões de temas. E é preciso a gente entender elas, porque à medida em que a Bíblia foi sendo escrita, cada autor que foi produzindo uma obra estava pressupondo o conteúdo anterior, e ele vai ampliando esses temas: reino, espírito, templo. Ok? Tiago, a gente pode interagir aqui, se alguém quiser fazer. Se quiser alguém fazer uma pergunta, alguma coisa, eu estou aqui no ritmo meio que de aula, tá certo? Para a gente não... Tá bom? Então, quando a gente chega aqui no livro de Joel, nós encontramos a mesma temática que nós encontramos no livro de Ezequiel, no livro de Isaías, no livro de Jeremias. Que temática é essa? É que diante de um quadro terrível de pecado, de impureza, Deus então opera e promete para esse povo que um dia Ele visitaria esse povo com o seu Espírito e Ele traria vida a essas pessoas, mudando o espírito, mudando o coração e dando a eles condições de obedecer. Basicamente é isso. Essa é a esperança do povo de Deus. Ponto importante aqui, ó. Muitas vezes eu percebo isso. Algumas pessoas se aproximam das Escrituras com as suas esperanças, com as suas expectativas, com os seus ideais. E aí, lendo a Escritura de maneira quebrada, não fluida, muitas vezes eles vão encontrar passagens bíblicas que parecem estar corroborando as suas esperanças, certo? Esse é o problema. Hoje a gente estava assistindo, a gente ligou a televisão lá no hotel, né? Aí passou um cara lá, não foi ontem à noite, foi hoje de manhã, não lembro mais, mas era alguém dizendo assim: eu fiquei muito feliz porque o meu filho nasceu na data tal, né? Aí eu falei assim, pastor Guilherme, mas olha a razão da felicidade dessa pessoa. A Bíblia, ao apresentar promessas, está dizendo para a gente: é nisso que você deveria estar se agarrando. A sua felicidade, alegria, satisfação, contentamento deve estar aqui. Então, quando Deus apresenta promessas, depois, principalmente da realidade do pecado, Ele está dizendo o caminho de volta para tudo que foi idealizado, ou seja, viver em um templo como corregentes do Rei, enquanto o Espírito opera em nós. Esse é o ideal de Deus. E é isso que os profetas prometem. E é isso que o povo deveria esperar. Só que muitas pessoas confundem seus próprios desejos com promessas divinas. A gente que vive a vida pastoral sabe que muitas pessoas se frustram na caminhada. Por quê? Porque esperavam o que nunca foi prometido. E esperavam coisas pequenas. C.S. Lewis diz isso, né? Ele vai dizer: o problema do homem não é desejar alguma coisa. O problema do homem não é esperar por alguma coisa. O problema do homem não é porque ele deseja por algo, é porque ele deseja pouco. O desejo do homem é extremamente pobre, é muito limitado. É interessante que na Bíblia, a Bíblia não diz para você, por exemplo, que você deveria limitar seus desejos. Ela diz que você tem que ampliar seus desejos. O coração do ímpio, ele é obscurecido, certo? Ou seja, é endurecido. Um coração com problemas é um coração que não está batendo direito, é um coração sem luz. Então a proposta de Deus não é: você está desejando alguma coisa, diminua o desejo. Não, o seu problema em estar desejando isso é porque o seu coração está obscurecido, endurecido. Ou seja, o seu coração não está pleno. Você está desejando coisas pequenas. E o que então Deus apresenta como aquilo que deveríamos estar desejando? A vida no templo, como corregentes do Rei, enquanto o Espírito nos capacita a obedecer àquele que nós servimos, em uma missão de estender o templo. Lembra que quando Deus cria todas as coisas, a primeira ordem que Deus dá para o homem é: domine. Eu acho que essa é uma ordem que tem sido muito negligenciada.
Porque a ordem domínio está dizendo assim: eu criei tudo, mas a caminhada não vai ser fácil. Isso é antes do pecado, certo? Antes do pecado, a caminhada não vai ser fácil, mas o Espírito está operando. E o projeto de Deus era, lembra que ele estava no jardim e que o homem deveria guardar o jardim? É porque existia uma área fora do jardim que deveria ser dominada, ampliada. Então o projeto de Deus é a ampliação do seu templo por meio dos seus corregentes, os seres humanos, que foram coroados como corregentes de Deus. Então esse é o projeto divino que está sendo construído, alimentado e acrescido ao longo da revelação. Quando chegamos no livro do profeta Joel, nós encontramos a nação sendo surpreendida por condenação de Deus. Deus trazendo juízo. Ele fala aqui do povo sofrendo, povo que vive da agricultura, eles sofrem. E a proposta do profeta para o povo é: a solução para vocês, por exemplo, versículo 5 do capítulo 1, ele vai dizer: acordem bêbados e chorem, lamentem todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra, seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa, arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras, arrancou-lhes a casca e derrubou. Então ele vai apresentar toda uma série de juízos, e a solução é lamentar, versículo 5, prantear, versículo 8. Lá na frente ele vai dizer também que deveriam chorar, no versículo 11, e ele vai começar a mostrar essa ideia de: olha, vocês deveriam estar lamentando, se ajuntando, estando na frente do templo, em jejum, se voltando para mim. Basicamente, a solução é um ajuntamento de clamor e arrependimento. O profeta então chama, como o profeta Ezequiel fez, como os outros profetas fizeram, chama o povo, porque a mensagem do profeta basicamente é: voltem-se para Deus, se aproximem do templo, clamem diante do Senhor. Ele faz isso, fala muito, e aí ele apresenta um tema muito importante nos profetas, principalmente os menores: o tema do dia do Senhor, que o dia do Senhor virá. Só que ao apresentar esse tema, o dia do Senhor, o que acontece é que ele começa a usar expressões que são ambíguas, expressões como depois disso, naqueles dias. São expressões que a gente fica perdido em termos de referência, né? Depois disso é só amanhã. A gente não tem muita referência. E se acostume com isso, porque a escatologia que você encontra na Escritura é a mesma que você vai encontrar no Novo Testamento. Você não tem referências no Novo Testamento para concluir algumas coisas como muitos querem. Depois de dar sinais, Jesus diz: quanto ao dia e a hora da minha vinda, ninguém sabe. Então, os sinais que eu dou para vocês não foram dados para que vocês façam cálculos. Na verdade, os sinais que eu dei para vocês foi para mostrar que ainda não é o fim. Então é interessante quando você é para o sermão escatológico de Jesus, ele vai dizer: é guerra, rumor de guerra, fome, terremoto, pestes. E é interessante, ele vai dizer assim: não deixe que ninguém engane vocês nesse período, quando isso acontecer, porque não é o fim ainda. É interessante que essas coisas, geralmente, agora a guerra da Ucrânia, né? Pastor, agora é o fim, está chegando. Poxa, Jesus acabou de dizer: não deixe que ninguém engane, não é assim. Mas um sinal que ele dá claro para a gente, um sinal / mandamento é: e o Evangelho vai, a despeito desse quadro de perseguição, de problemas, de terremoto, de guerra, apesar de tudo isso, o Evangelho vai crescer, o templo vai ampliar, Deus vai operar no meio disso. Então as verdades escatológicas do que vai acontecer, elas estão aí não para a gente fazer cálculos, mas para alimentar a nossa esperança, direcionar o nosso olhar para o lugar certo e alimentar em nós expectativas verdadeiras. E é isso que ele faz aqui. Ele começa então
a despertar o povo para isso. E a partir do capítulo 2, e o que é interessante também, que eu achei lendo o texto várias vezes, é que o povo, ele perde da sua, como é que eu poderia dizer? Vamos ler aqui o texto que é melhor, ele vai dizer assim, versículo 16: não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram supridas do templo do nosso Deus? É interessante que ao longo da leitura você pode perceber isso, que o povo perdeu diante dos olhos dele a comida foi eliminada, os gafanhotos comeram. E é interessante como eles conectam isso, foi tirada a nossa comida, mas eles não viram só eu deixei de comer, eu deixei de adorar, porque a comida também era a oferta de cereais. Então vocês deixaram disso e deixaram de me adorar, deixaram de me ofertar. Interessante essa abordagem do profeta. E aí ele começa a construir uma expectativa. Lá no capítulo 2, no versículo 28, alguns inclusive acreditam que o texto ele começa a dividir, realmente o livro é dividido no versículo 18 do capítulo 2 até o final. O 1 até o 17 do 2 seria uma palavra mais focada nos dias do próprio profeta Joel. A partir do versículo 18, então, é Deus já falando de uma era que vai vir, gerando uma promessa. Gente, é o padrão dos profetas. Sala de prosa, gente boa! Glória a Deus, que Deus mantenha essa substância vivo, cheio de fé. Animado, mestre? Muito. Empolgado com a Cabecinha tá branca, mas o coração tá novo. Começamos bem, menino. Vai embora não. Daqui a pouco nós estamos aqui. Eu preciso de um avivamento. Já fez essa oração, mestre? Muitas vezes. Muitas vezes? Muitas vezes. Explica aí para nós por que você fez muitas vezes. Porque é o que eu anseio quando eu leio a Bíblia, os relatos de avivamento, quando eu leio a história da igreja, os relatos de avivamento, eu digo, meu Deus, eu gostaria de experimentar isso, não apenas de ler sobre isso. Amém. Tem sido a minha oração. Amém. Ô mestre, esses dias eu fiquei assim emocionado num tempo de oração. Sim. Aliás, tempo de oração é um negócio nervoso aqui para nós. Entendeu? Mestre, aí tem gente que acha assim, vamos ver se é assim com você. 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, Reverendo Hernandes, levanta, escova os dentes, faz sua higiene e ajoelha-se e ora até 9 horas da manhã. É assim, mestre? Não, não é. Até que gostaria que fosse. É nervoso? É nervoso? A agenda hoje, nesse mundo global e de mobilidade tão intensa... Trabalha, viu, menino? Não é fácil, porque cada dia você está levantando um horário, cada dia você está num lugar diferente. E está dormindo no outro horário. Mas então, todo dia lê a Bíblia e ora? Todo dia, né? Não pode, né? Não pode, né, irmão? Pode não. Ouvimos, ó Deus, Salmo 44, com nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste. Nos seus dias e como por tuas próprias mãos, desapossaste as nações e os estabelecestes, oprimistes os povos e aos pais deste largueza. Estou nessa oração, mestre. Amém. Amém. Essa pessoa que está desejosa de um avivamento, impulsiona ele aí. Você se lembra, na década de 90, não sei precisar o ano, se foi exatamente no ano de 1990, quando foi na sua igreja, Earl Stiggin. 90, mestre. 90.
E eu me lembro que em 91 nós fomos lá numa grande caravana, né? Você estava Na África do conosco, Sul. África do Sul. E perguntamos a ele lá na sua igreja em 1990, isso há 32 anos. Foi ontem, menino. 32 anos. Pastor Erlo Stigen, o que é avivamento? Essa foi a pergunta feita a ele. E ele respondeu assim: avivamento é preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. Usando aquela expressão de João Batista. Certo. Os vales vão ser aterrados, os montes vão ser nivelados, os caminhos tortos vão ser endireitados, os caminhos escabrosos serão aplainados, e então toda a carne verá a salvação de Deus. Nós não promovemos o avivamento, mas nós nos preparamos para a chegada do avivamento. E Deus derrama onde Ele quer. Você ficaria contente se Deus derramasse noutra pessoa, mestre? Mas, ou noutra claro, igreja? Mas é óbvio. Até naqueles que a gente fala assim, mas será que foi lá mesmo? Deus é soberano e livre, né? Acredito que Deus tem princípios, conforme uma das nossas salas de prosa aqui, e que Ele não age fora dos próprios princípios dele, né? Deus não envia avivamento onde a palavra dele não é honrada, onde Deus não é temido e obedecido, onde a santidade não é buscada, onde a oração não é feita. Então, a chuva vem sobre terra seca, a água vem sobre o sedento. É por isso que é preciso preparar o caminho do Senhor. Ô, gente boa, você está orando por um avivamento na sua vida, na sua família, na sua igreja? Você está orando por um avivamento aqui no Brasil? Ou você está distraído? Ô, mestre, há igrejas distraídas, pastores distraídos? Como não? A Bíblia, lá em Efésios 5,14, diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. Né? E a luz vai brilhar. Então o avivamento é na igreja. Avivamento é para a igreja, é na igreja e é para a igreja. Evangelização é para o mundo, você prega para fora. Avivamento é obra para dentro. Então o avivamento é uma transformação que começa no seu coração e no meu, que diz que é de Deus. Eu preciso, não é isso? Eu preciso de um avivamento. Eu preciso de um avivamento. Mestre, isso você pode falar com alguém ou alguém tem que perceber que precisa? Não, eu acredito duas coisas. Primeiro, eu preciso me convencer de que eu preciso, mas eu posso alertar e ser alertado que eu preciso. Gostei dessa. Não é só daqui para lá, nem só dali para cá. Me permita um exemplo. Permito aqui tudo, a sala de prosa é com ele. Vai, mestre. Mete o fedegoso. Quando o Moody fez aquela colocação numa igreja, ele era um jovem ainda, quando o pregador disse: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Ele disse: meu Deus, eu quero ser esse homem. E ele começou a pregar na América. E ele estava pregando em Chicago, numa igreja metodista, quando duas senhoras idosas abordaram na porta da igreja assim: nós estamos orando pelo senhor. Eu falei: mas como? Por quê? Para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. Ele era um bom pregador na época, mas elas entenderam que precisava de mais. Eu preciso de mais, você precisa de mais, nós precisamos de mais, e eu preciso e quero. Então, é possível que a gente não tenha plena ciência ou convicção de quanto nós precisamos e que outras pessoas estejam olhando para nós. Você está pregando e pregando e pregando e os frutos são poucos. Se Deus derramar sobre o seu Espírito sobre você, os frutos serão muito maiores e eu preciso disso. Menino, lá em Oséias, depois você vai dar uma pitada sobre Oséias, mestre. Diz assim, Oséias 7,10: a soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Ei, meu pastor, ei, meu irmão, minha irmã, ei, família de Deus, volte a buscar o Senhor. Ô mestre, fala sobre buscar o Senhor. Se Deus é a fonte da vida, e do prazer, e do deleite, da felicidade, e se Ele mesmo ordena que o busquemos, e o busquemos de todo o coração, não buscá-lo
é desobediência, é rebeldia. É laborar contra nós mesmos, é jogar contra o patrimônio, é fazer gol contra. Ô, meu pastor, se ninguém quiser orar, você devia querer. Lembra, naquele encontro que você mencionou com Orly Stigen, depois nós fomos lá. Isso, 91. Conta algo daquilo lá que lhe impactou. Tudo ali me impactou. Tudo. Tudo. O ar, eu falei sobre isso ontem, o ar estava diferente. Eu vi uma cena lá, e você viu também, que me impactou demais. Criança é criança em qualquer lugar do mundo. Certo. Foi o único lugar que eu vi até hoje. Mais de 100 crianças sentadas num lençol lá no púlpito, com o rostinho no chão, orando. Nunca mais vi aquela cena. Eu lembro. Nunca mais vi aquela cena. Ô, mestre, naqueles dias lá, eu estava com uma turma lá, e aí eles pregavam de manhã, de tarde, de noite. Você é um pecador. Cristo morreu pelos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados e viva uma vida de santificação. Um colega lá, nós conversando, já tínhamos lá, nós passamos uns 15 dias lá. 15 dias. Com 10 dias o cara falou, vamos embora, os caras não pregam nada diferente. Todo dia eu escuto, você é um pecador. Cristo morreu pelos seus pecados. Você precisa reconciliar com Deus e viver em santidade. Eu já sei de cor, eu não aguento mais ir nesses cultos. Eu falei, irmão, eu estou orando aqui. Orando pela Iguitava, orando por Ana Maria, com quem eu era casado. Eu estou falando com o Senhor, me dá esse coração que sente que precisa do avivamento. Eu quero ter esse coração. Nós estávamos lá e foi conosco, pastor, lá da igreja, um promotor, um homem muito culto e muito conhecido, um homem assim, de muito conceito em Vitória, Dr. José Maria de Oliveira, ovelha querida. A esposa dele convertida e ele não era. E ele foi na viagem? Ele disse, eu quero ir. Falei, o senhor é convidado a ir. E num dos momentos que nós saímos, onde teve um churrasco surpresa, certo, lembro. Ele ouviu o testemunho do missionário e ali naquele local ele se rendeu a Cristo. Então nós voltamos com um fruto muito precioso para a nossa igreja, foi a conversão do Dr. José Maria de Oliveira, que Deus chamou há pouco tempo para o Senhor, mas viveu uma vida bonita, linda, convertida a Cristo lá, ao ouvir exatamente essa mensagem. Você é pecador, Cristo morreu por você, arrependa-se. Isso aconteceu com ele lá. Vou mestre contar aqui para você dar risada. Quando eu voltei, risada e celebrar, quando eu voltei de lá, o povo da oitava querendo saber o que eu ia pregar. O pastor Jeremias foi lá, mestre, eu preguei um mês. Você é um pecador. Cristo morreu pelos meus. Era todo domingo, mestre, você precisa ver a graça de Deus sendo derramada sobre nossa igreja. Aleluia. Dá uma dica pastoral, porque você disse assim, vamos preparar o caminho do Senhor. Uma dica pastoral que também serve para todos nós, que nessa sala de prosa tivemos nosso coração inflamado para dizer ao Senhor, eu preciso de um avivamento. Vamos pensar em alguns desses elementos de João Batista. Vales aterrados, montes nivelados. O monte, vamos pegar o monte. O monte fala daquilo que é um relevo, que está acima, está sendo visto. Isso é um símbolo da soberba, da altivez. É o problema mencionado aqui. Então, a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Avivamento nunca acontece quando o homem está se elogiando, se enaltecendo, achando que ele é grande, que ele é importante. Todos os avivamentos aconteceram quando o homem se curvou. Amém. Se curvou. Então, a estrada onde nós vamos encontrar o avivamento é a estrada da humilhação debaixo da poderosa mão de Deus. Amém. Vamos orar juntos. Vamos ajoelhar aqui e orar por vamos, nós, pela agora. igreja, pelos nossos amigos, pelos nossos queridos, tão amorosos que acompanham a gente nessa sala. Amém. Ó Deus, nós clamamos a Ti, em nome de Jesus, que Tu despertes o nosso coração. Que todo o engano do nosso coração seja revelado na Tua presença, para que não venhamos a ser enganados por nós mesmos. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, livra-nos dessas ciladas, dessas armadilhas,
E dá-nos, Deus, um coração quebrantado, humilde, solícito, sedento da Tua presença, da Tua glória. Dá-nos fome da Tua palavra, Amém, Senhor. fome de justiça, fome, ó Deus, de intimidade contigo. Dá-nos experiências maravilhosas, meu Deus, o melhor que nós já tivemos lá atrás. Ó Deus, restaura tudo isso, Deus, para que experimentemos coisas maiores ainda hoje. Amém, Oramos Senhor. para que Tu reavives o coração das pessoas que estão nos acompanhando. Amém, Que seja Senhor. um tempo de recomeço, de renovo, de restauração, de, ó Deus, um tempo novo de refrigério da Tua parte, Amém, na vida Senhor de Deus. colegas, pastores, de irmãos, Amém, de irmãs. Deus. No poderoso nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Senhor Jesus, temos ouvido, mencionamos os anos 90, Oh Deus. mencionamos a vida de Moody, olhamos o Salmo, Senhor, mas clamamos ao Senhor para o Senhor realizar em nossos dias, Em nome de Jesus. na nossa vida. Amém. Acende, Deus, em Oh, nós Jesus. essa chama de paixão. Amém. Amém. Senhor, levanta e desperta teu povo para oração, Amém. para aplanar caminhos, para acertar morros Oh Deus. e dar-nos, Senhor, um coração sedento Amém. pela tua presença. Amém. Senhor, que ouçamos ainda esse ano Oh Jesus. que aquilo que estava tão seco Oh Deus. veio à vida. Aleluias. Bendito seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Oi, gente boa. Sala de prosa, hein? Desse Estamos jeito. emocionados aqui, desejando que cumpra na sua vida. Enquanto eu orava, lembrei da frase que meu pai cantava: maravilhas soberanas, Outros povos têm. ó, derrama as Mesmas mesma bênção. sobre nós também. Sala de prosa, um oferecimento da Luz para o Caminho. Uma agência missionária comprometida com a palavra de Deus, servindo o povo de Deus com tanto amor. Da 8ª igreja, né? De Belo Horizonte. Amém. Uma amém. igreja abençoada e abençoadora. Uma igreja para você, para sua família. Uma igreja que tem sido uma agência da proclamação do Evangelho no Brasil e fora dele. Ô, gente boa, ore pelo pastor Hernandes. Ore pela EPC. Ore pela minha vida, ore pela 8ª. Ore por seu pastor, ore por sua. Não desista, Deus está vivo. Aleluia. Um abraço, gente boa. Deus abençoe a todos. A paz. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus, um forte abraço virtual e até amanhã.